Seja bem-vindo, bem-vinda, que a paz do Senhor desça sobre você agora como um manto de proteção, de amor e de graça. Que cada palavra que você ouvir aqui não seja apenas um texto numa tela, mas seja uma mensagem direta de Deus para o seu coração, para a sua situação, para aquilo que você está carregando e que talvez ainda não teve coragem de contar para ninguém. Antes de tudo, eu te faço um pedido muito especial. Se essa palavra tocar a sua vida, se você sentir que Deus falou com você através dela, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal. Esse gesto simples, que não custa nada, tem um poder imenso, porque faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas, para mais lares, para mais corações que estão precisando ouvir que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Você se tornando parte desse canal, se torna um instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas que talvez nunca pisassem numa igreja, que talvez nunca tivessem ouvido o Evangelho de outra forma. E tudo que você semear em favor do reino de Deus voltará para a sua vida multiplicado, abençoado e ungido. Amém. Agora feche os olhos por um momento, respira fundo e abre o seu coração. Essa palavra é para você. Eu quero falar com você hoje sobre duas das maiores necessidades do ser humano. Duas coisas que as pessoas buscam em médicos, em remédios, em terapias, em relacionamentos, em viagens, em conquistas materiais, e que muitas vezes, mesmo depois de tudo isso, ainda não encontram de verdade. Eu quero falar com você sobre cura e sobre libertação. E eu não estou falando apenas de cura do corpo, embora Deus cure o corpo também, eu estou testemunhando isso. Eu não estou falando apenas de libertação de vícios, embora Deus liberte de vícios também, e eu já vi isso acontecer de formas que a ciência não consegue explicar. Eu estou falando de algo mais profundo, estou falando da cura da alma, estou falando da libertação do coração. Porque existe uma ferida que nenhum médico consegue diagnosticar num exame, existe uma prisão que nenhuma chave humana consegue abrir, e é exatamente essa ferida, exatamente essa prisão que Jesus veio curar e libertar. Pensa comigo por um momento. Quantas pessoas você conhece que por fora parecem estar bem, que têm emprego, que têm família, que têm saúde física, mas que por dentro estão destruídas? Quantas pessoas vivem carregando um peso invisível que ninguém consegue ver, mas que elas sentem em cada amanhecer, em cada noite difícil de dormir, em cada momento em que ficam sozinhas com os próprios pensamentos? Esse peso tem nome, às vezes ele se chama mágoa, às vezes ele se chama rejeição, às vezes ele se chama culpa, às vezes ele se chama vergonha, às vezes ele se chama trauma, às vezes ele se chama medo. E esse peso, quando não é entregue nas mãos de Deus, vai se tornando cada vez mais pesado, vai se tornando cada vez mais parte da identidade da pessoa, até que ela começa a acreditar que aquilo faz parte de quem ela é, que ela sempre vai ser assim, que ela nunca vai conseguir ser livre, que a cura é para os outros, mas não para ela. Mas eu vim aqui hoje para destruir essa mentira, porque a Bíblia diz em Isaías 53, no versículo 5, que pela ferida de Jesus nós fomos sarados. Não que nós seremos sarados num futuro distante e incerto. Foi dito que nós fomos sarados, passado, concluído, consumado. Isso significa que a cura que você precisa já foi paga, já foi conquistada, já foi garantida lá no Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue e disse está consumado. Naquele momento, ele não estava falando apenas da salvação da sua alma para a eternidade, ele estava falando da sua cura, estava falando da sua libertação, estava pagando o preço por cada ferida, por cada trauma, por cada vício, por cada corrente que te prende, por cada pensamento que te tortura, por cada noite de choro, por cada manhã sem esperança. Tudo isso foi colocado sobre ele naquele madeiro, e se ele já pagou, você não precisa continuar pagando. E eu quero que você entenda algo que muita gente não entende sobre a cura de Deus. A cura de Deus não é apenas para o corpo. A medicina cuida do corpo e graças a Deus pela medicina, graças a Deus pelos médicos, pelos cientistas, pelos remédios, Deus age também através deles. Mas existe uma dimensão de cura que vai além do que qualquer médico pode oferecer.
é a cura das memórias. Você sabia que Deus pode curar uma memória? Que Ele pode entrar naquele arquivo doloroso que está guardado no fundo da sua mente? Aquele episódio que você preferia ter vivido de outra forma, aquela cena que aparece nos seus sonhos, aquela lembrança que quando vem traz dor como se tivesse acontecido ontem, e que Deus pode ir até esse lugar e trazer paz. Não que Ele apague a memória, porque às vezes é justamente aquela experiência que vai te tornar capaz de ajudar outra pessoa um dia. Mas Ele tira a dor daquela memória. Ele transforma o que era veneno em testemunho. Ele pega o que o inimigo usou para te destruir e transforma em uma ferramenta de cura para outras pessoas. Eu preciso falar também sobre a rejeição, porque eu acredito que a rejeição é uma das feridas mais profundas e mais maltratadas que existe. A rejeição começa cedo na vida de muita gente. Começa às vezes ainda na infância, quando uma criança ouve que não é inteligente o suficiente, que não é bonito o suficiente, que é um problema, que não deveria ter nascido. Palavras que adultos falam sem pensar e que ficam gravadas no coração de uma criança como se fossem verdades absolutas. E essa criança cresce, o corpo cresce, os anos passam, mas aquela ferida não cicatrizou. E aí essa pessoa chega na vida adulta buscando desesperadamente em cada relacionamento, em cada amizade, em cada conquista, a validação que nunca recebeu, buscando provar para si mesma e para o mundo que ela tem valor, que ela merece ser amada, que ela é suficiente. E nessa busca, ela se coloca em situações que a machucam ainda mais. Ela aceita relacionamentos abusivos porque tem medo de ficar sozinha. Ela se submete a humilhações no trabalho porque tem medo de ser descartada. Ela engole ofensas de pessoas que não merecem nem a sua presença, porque lá no fundo ela ainda acredita que não merece coisa melhor. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a atenção do seu coração. Você tem valor não porque alguém te disse que tem, você tem valor não porque você conquistou algo ou porque alguém te escolheu, você tem valor porque Deus te criou, porque Ele te formou no ventre da sua mãe, porque Ele te conhece pelo nome, porque os cabelos da sua cabeça estão todos contados por Ele, porque Ele pensou em você antes de criar o mundo. Isso não é poesia bonita, isso é a verdade mais sólida que existe. E quando você começa a receber a sua identidade da mão de Deus e não da opinião dos homens, algo muda dentro de você. A ferida da rejeição começa a fechar, não porque as pessoas passaram a te aceitar mais, mas porque você parou de precisar da aceitação delas para se sentir inteiro. E eu quero falar sobre o perdão, porque não existe cura completa sem perdão. Eu sei que essa é uma das partes mais difíceis. Eu sei que quando alguém te feriu profundamente, quando alguém traiu a sua confiança, quando alguém abusou da sua bondade, quando alguém te destruiu de uma forma que você não merecia, falar em perdão parece injusto. Parece que perdoar é dizer que o que aconteceu foi normal, parece que perdoar é abrir mão da justiça, parece que perdoar é ser fraco, mas eu preciso que você entenda a verdade sobre o perdão, porque o perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. Quando você guarda a mágoa, quando você alimenta o ódio, quando você fica revivendo a ofensa todos os dias, quem sofre é você. A pessoa que te feriu muitas vezes está dormindo tranquila enquanto você está acordado às 3 da manhã com aquela cena passando na sua cabeça. O ódio que você carrega não queima quem te feriu, ele te queima. E Deus sabe disso. Por isso Ele não pediu que você perdoasse para proteger quem errou. Ele pediu que você perdoasse para te libertar. O perdão não significa que você vai continuar se expondo a pessoas que te fazem mal. Perdão não é ingenuidade. Você pode perdoar e ainda assim estabelecer limites. Você pode perdoar e ainda assim se afastar de quem é tóxico para a sua vida. O perdão é uma decisão espiritual que você toma, não baseada no que você sente, mas baseada na sua obediência a Deus e no seu desejo de ser livre. E quando você toma essa decisão, mesmo que seus sentimentos ainda doam, mesmo que ainda tenha lágrimas, Deus honra essa decisão e começa a operar uma cura sobrenatural naquele lugar. Ele começa a restaurar o que foi destruído, ele começa a transformar a amargura em paz, a raiva em compaixão, a dor em propósito. E agora eu preciso falar sobre a libertação,
Porque existem pessoas que estão aqui hoje presas de formas que talvez nem consigam nomear direito, presas em vícios que começaram como uma forma de aliviar a dor e que viraram correntes, presas em padrões de comportamento que se repetem há anos e que causam destruição em tudo ao redor, presas em pensamentos obsessivos que não dão descanso, presas em medos que paralisam, que impedem de crescer, que impedem de amar, que impedem de viver, presas em relacionamentos que destroem a autoestima, presas em religiões que usam o nome de Deus para oprimir e condenar em vez de libertar e restaurar. E essa prisão é real, ela é espiritual, mas é real. E só uma força espiritual maior pode quebrar essas correntes. A Bíblia diz em João 8, versículo 36, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, não parcialmente livres, não livres com condição, verdadeiramente livres. Isso significa uma liberdade que não depende das circunstâncias externas. Você pode estar numa situação difícil e ser livre. Você pode estar passando por uma provação e ser livre. Porque a liberdade que Jesus oferece não é a ausência de problemas, é a ausência de escravidão interior, é a paz que excede todo o entendimento. É a capacidade de atravessar o fogo sem ser consumido, de atravessar as águas sem se afogar, como Deus prometeu em Isaías 43. E eu quero falar especificamente para aqueles que estão presos em vícios, porque eu sei que tem gente aqui que está travando essa batalha há muito tempo e está cansada, que já tentou parar sozinha e não conseguiu, que já se envergonhou tanto que acha que não tem mais como olhar para Deus, que já se sentiu tão impura, tão fraca, tão falha, que chegou à conclusão de que Deus desistiu dela. E eu preciso dizer para você, olha nos meus olhos através dessa tela, Deus não desistiu de você. O fato de você estar aqui é prova de que Ele ainda está te chamando. O fato de você estar lendo isso é prova de que a graça de Deus ainda está sobre a sua vida, porque o inimigo não perde tempo com quem ele já venceu. Se ele ainda está lutando para te manter preso, é porque ele sabe que quando você for livre, você vai ser uma ameaça enorme para o reino das trevas. Quando você for livre, o seu testemunho vai libertar outras pessoas. Quando você for livre, a sua história vai se tornar a esperança de alguém que ainda está no fundo do poço. E para aqueles que estão presos no medo, eu preciso falar também. O medo é uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo usa para paralisar o povo de Deus. O medo de falhar, o medo de ser abandonado, o medo do futuro, o medo da doença, o medo da morte, o medo de não ser amado, o medo de tentar e não dar certo mais uma vez. E esse medo vai minando, vai corroendo, vai te tornando cada vez menor, cada vez mais retraído, cada vez mais distante da vida que Deus planejou para você. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo que você sente não veio de Deus, ele não é parte da sua herança espiritual, ele é um intruso. Ele é uma mentira que precisa ser confrontada com a verdade da palavra de Deus. E toda vez que o medo vier, toda vez que a ansiedade apertar o seu peito, toda vez que o pânico quiser tomar conta, você tem autoridade em nome de Jesus para dizer não. Você tem autoridade para repudiar esse espírito e declarar que você tem uma mente sã, que você tem poder, que você tem amor que expulsa o medo. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. A cura e a libertação de Deus são reais e são completas, mas elas exigem participação da sua parte. Deus não vai curar o que você não quer entregar. Ele é um cavalheiro, ele não invade, ele não força, ele bate na porta e espera. E enquanto você continuar abraçando a mágoa porque ela se tornou parte da sua identidade, enquanto você continuar alimentando o ódio porque parece justo, enquanto você continuar voltando ao vício porque o desconforto da mudança parece maior que a dor da escravidão, enquanto você continuar fugindo do perdão porque parece injusto demais, a porta vai continuar fechada, não porque Deus não quer te curar, não porque a cura não foi paga, mas porque você ainda não abriu a mão para soltar o que precisa ser solto. E soltar dói, às vezes soltar parece impossível, às vezes você chora e diz, Senhor, eu quero soltar, mas não
consigo. E aí eu te digo, essa oração já é suficiente para Deus começar a agir. Porque quando você chega no limite da sua própria força e diz, Senhor, eu não consigo sozinho, é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12. Eu quero falar também sobre a cura dos relacionamentos, porque existem famílias que estão destruídas, casamentos que estão no limite, pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que se tornaram inimigos, amizades que terminaram em traição e deixaram cicatrizes que parecem não fechar. E o inimigo se alegra com isso, porque ele sabe que o amor é uma das maiores expressões do caráter de Deus e destruir o amor entre as pessoas é uma das suas estratégias mais eficazes para tirar a presença de Deus de uma família, de um lar, de uma vida. Mas Deus é o Deus da restauração. Ele é o Deus que faz todas as coisas novas. Ele é o Deus que pega o que está partido e reconstrui. Ele é o Deus que pega as cinzas e devolve beleza. E se você está com um relacionamento destruído hoje, se você tem uma ferida de traição que parece impossível de superar, se você tem um filho que foi embora e você não sabe se vai voltar, eu quero que você saiba que Deus está no meio daquela situação. Que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê, que Ele está movendo corações mesmo quando parece que tudo está parado. Continue orando, continue crendo, continue declarando restauração sobre aquela vida, sobre aquele relacionamento, sobre aquela família, porque a oração de um justo tem grande poder em seus efeitos, como diz a palavra. E para aqueles que estão lutando com doenças no corpo, para aqueles que receberam um diagnóstico assustador, para aqueles que estão no hospital ou que têm alguém querido enfrentando uma batalha física, eu quero falar diretamente para você. Eu sei que a dor é real. Eu sei que o medo é real. Eu sei que os exames são reais e que o que eles mostram às vezes tira o chão debaixo dos seus pés, mas eu também sei que o Deus que criou o corpo humano é maior do que qualquer doença, que o Deus que falou e os mundos foram criados do nada pode falar sobre um corpo doente e restaurar. Que o mesmo Jesus que andou pela Galileia tocando leprosos, abrindo olhos de cegos, fazendo surdos ouvir e mudos falar, esse mesmo Jesus está vivo hoje, está sentado à direita do Pai e está intercedendo por você agora. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui. O que Ele fez naquela época, Ele pode fazer agora. Não coloque limite no poder de Deus pela lógica humana. Não deixe o relatório médico ser mais alto que a palavra de Deus na sua boca. Use os médicos, tome os remédios, faça os tratamentos, porque Deus age através deles também. Mas ao mesmo tempo, eleva a tua voz e diz, Senhor, pela tua ferida eu fui sarado e eu tomo posse dessa promessa agora em nome de Jesus. Agora vamos entrar na presença de Deus juntos, vamos orar. E eu quero que você ore com tudo que você tem, com todas as suas lágrimas, com toda a sua dor, com toda a sua fé, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda, porque Jesus disse que essa fé é suficiente para mover montanhas. Pai do céu, Deus de toda graça, de toda misericórdia e de todo poder, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite com os nossos corações abertos. Não existe nada escondido diante de Ti, Senhor. Tu conheces cada ferida, cada dor, cada trauma, cada corrente que prende cada pessoa que está aqui. Tu conheces o nome de cada um, tu sabes o que cada coração carrega, tu enxergas o que nenhum olho humano consegue ver. E é por isso que nós viemos a Ti, porque só Tu podes alcançar o lugar que dói de verdade. Senhor, eu oro pela cura, cura de corpos enfermos, que nessa noite o Teu poder sobrenatural toque cada célula, cada órgão, cada tecido que está adoecido, que o Teu sangue precioso que foi derramado no Calvário seja aplicado sobre cada enfermidade, sobre cada diagnóstico, sobre cada dor física que existe aqui. Que os médicos se surpreendam nos próximos exames, Pai, que eles não encontrem explicação para o que aconteceu e que toda a glória seja dada ao Teu nome. Mas, Senhor, eu oro também
e principalmente pela cura que vai além do corpo, cura das memórias dolorosas que assombram nas madrugadas, cura das feridas de rejeição que foram abertas na infância e que nunca fecharam, cura das traições que deixaram o coração com medo de amar de novo, cura da culpa que consome, da vergonha que paralisa, do luto que não passa. Entra nesse lugar, Senhor. Com a tua luz, entra em cada escuridão interior. Com o teu amor, alcança cada parte que foi destruída. Com a tua graça, restaura o que o inimigo roubou, o que os anos consumiram, o que as pessoas despedaçaram. E eu oro pela libertação, Pai. Em nome de Jesus, toda corrente que prende alguém que está aqui seja quebrada agora. Todo vício que escraviza, toda compulsão que destrói, todo padrão de comportamento que se repete em ciclos de dor seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Toda opressão espiritual, todo peso que não vem de Deus, toda ansiedade, todo medo, toda escuridão que tenta tomar conta da mente, seja expulso agora em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Senhor, eu oro especialmente por aqueles que estão no limite hoje, aqueles que chegaram nessa oração porque não sabiam mais para onde ir, aqueles que estão com o coração partido em pedaços e não conseguem ver saída. Fala com eles, Pai, que a tua voz seja mais alta do que o desespero, que a tua presença seja mais real do que a dor, que eles sintam agora, nesse momento, que tu estás ali, que tu não os abandonaste, que o teu amor por eles nunca vacilou, nunca diminuiu, nunca chegou ao fim. Tu és o Deus que corre ao encontro do filho pródigo. Tu és o Deus que deixa as 99 para buscar a que estava perdida. E tu estás buscando cada coração que está aqui agora. Pai, eu oro pela restauração dos relacionamentos, que famílias sejam reunidas, que corações endurecidos sejam amolecidos pelo teu Espírito, que o perdão flua onde havia mágoa, que o amor volte onde havia frieza, que a paz habite onde havia guerra, que os filhos voltem para casa, que os casamentos sejam restaurados, que as amizades verdadeiras sejam reavivadas. Faz o que só tu podes fazer, Senhor, naqueles relacionamentos que parecem sem solução aos olhos humanos. E Pai, eu termino essa oração declarando sobre cada vida que está aqui o que a tua palavra promete, que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que eles caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, que bondade e misericórdia os seguirão todos os dias das suas vidas, que o plano que tu tens para eles é de paz e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Declaro cura, declaro libertação, declaro restauração, declaro um novo tempo sobre cada vida que tocou nessa oração essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor seja suficiente para tudo que você está enfrentando. Que a cura que foi paga no Calvário se manifeste na sua vida de forma completa, profunda e sobrenatural. E que o nome de Jesus seja glorificado em cada detalhe da sua história. Agora, antes de você fechar essa página, desce aqui nos comentários e escreve o seu nome e de onde você está falando. Me conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você está nos acompanhando nessa noite. E se você tiver um pedido de oração, escreve aqui, porque eu quero interceder por você. Eu quero levar o seu nome diante de Deus em oração. Se você está crendo por cura no corpo, escreve aqui. Se você está precisando de libertação de algo que te prende há muito tempo, escreve aqui. Se você tem um familiar que precisa de um milagre, escreve aqui. E se Deus já fez algo lindo na sua vida, se você tem um testemunho de cura, de libertação, de restauração, de milagre, por favor, compartilha nos comentários, porque o seu testemunho tem poder de vida. Ele pode ser exatamente a palavra que alguém precisava ler hoje para não desistir de Deus, para não desistir da sua cura, para não desistir da sua liberdade. Que Deus te abençoe ricamente, te guarde em todos os caminhos e te leve de glória em glória. Até a próxima.